O que significa ser influência do espírito? Se a influência é proveniente do medo de teorias, de ideologias ou da fé, isso significa a total purificação do espírito. Essa purificação do espírito pode ser praticada por nós até um certo grau. Então, as circunstâncias da vida nos trazem a noite obscura, a noite de abandono por Deus, onde mesmo Deus deixa de ter um papel, onde somos totalmente mergulhados na escuridão. Seja o que for que aconteça em nossa vida, a noite obscura é a purificação decisiva. Esses são os exercícios da vida que não podemos planejar e querer, para os quais não há prévio treinamento. Os ataques ao Senhor se vê exposto aqui na Alemanha são algo assim? Às vezes eu os vejo por esse lado. Na noite escura, o provisório desmorona. Eu gostaria de entender, mais uma vez, a noite escura nada tem a ver com abandono por Deus, no sentido da falta de proteção. Pelo contrário, a gente também se sente desprotegido, perde a confiança, não tem a esperança habitual. A gente também se purifica das imagens de Deus, da própria esperança com Deus. Com isso, chegamos a um caminho totalmente diferente, a um outro patamar. Nesse caminho da grande purificação dos sentidos, o espírito é também da vontade, e alcançamos finalmente a profunda compreensão. O que descrevo aqui não se reduz, naturalmente, a uma prática cristã. É um bem comum da humanidade. Em todas as religiões existem pessoas que decidem seguir esse caminho e são conduzidos a ele. No budismo fala-se muito de esvaziar-se. Com isso se relaciona o que o Senhor denomina recolhimento. O recolhimento e o vazio estão interligados. O que descrevia, na verdade, um esvaziar-se. Algo se toma vazio, mas não chega a isso. Chega-se ao vazio pelo assentimento, a qual, tal como é. Essa aceitação é um movimento de amor. No primeiro livro, chamou-se Anarknen. Aswit reconheceu que é agora o Senhor. Assentir a tudo tal como é, qual a diferença? Essa aceitação implica renunciar à diferenciação entre o melhor e o pior. Ela não comporta a lamentação, o ato de deplorar uma culpa, por exemplo. Ela não faz exigências, não tem expectativa, não recrimina. É o assentimento ao mundo, desculpe, tal como é. Somente assim se conjugam o recolhimento, o vazio e a plenitude. No esvaziamento, desaparece algo que me impede de concordar, e, inversamente, pelo assentimento, eu me esvazio. Nessa atitude de total aceitação e de renúncia a todo desejo, a toda vontade própria, exponho-me totalmente à realidade. Então a realidade começa a falar por si mesma. Quando quero tirar proveito dela, ela se afasta de mim. Mas quando deixo de colocar-me acima dela, ela me revela algo essencial. O termo grego que designa a verdade significa o que não está oculto. A verdade está, portanto, do lado de fora. É externa, não está em mim ou em minhas conclusões. Ela vem ao meu encontro, entretanto mostra-se apenas aos poucos, jamais por inteiro. O Senhor descreve, já é a atitude fenomenológica. Isso me soa como algo muito filosófico, pouco concreto, sem referência a uma ação. O que se manifesta através dessa via de conhecimento
está sempre relacionada a uma ação possível. A compreensão obtida através desse caminho permite agir de uma nova maneira. Sem essa aplicação, a compreensão se esvazia e se fecha de novo. Com referência à constelação familiar, o que isso significa nesse contexto? A constelação familiar é uma compreensão aplicada. Como um método, ela trouxe à luz muitos insights decisivos. Por exemplo, o que tantas vezes me censuram, que dou aos perpetradores, dou um lugar na família, em vez de condená-los, resultou de um insight obtido através do trabalho com as constelações. Quando concordo com tudo da forma que é sem julgamento, minha atitude com respeito aos perpetradores é apenas uma consequência dessa via de conhecimento. O Senhor tinha 20 anos, voltava da guerra e trilhou esse caminho. Hoje é difícil imaginar isso. Exercício, contemplação, silêncio. Isso lhe agradou sempre, pois é algo muito especial. Sim, por certo. Perseverei nesse caminho com toda a minha vida. Perseverei nesse caminho com toda a minha vida. Mesmo quando estudei filosofia e teologia na comunidade do mosteiro, eu meditava todas as manhãs e rezava junto com os demais. Somente depois disso frequentei a universidade. Suas palavras desmentem um pouco a imagem de muita gente que faz de uma ordem religiosa. A gente imagina que os religiosos se matam de estudar e rezam para converter as pessoas, que são formadas para proteger e congregar as ovelhas. Para me exprimir de um modo um pouco vulgar, as pessoas têm ideias erradas e imagens estranhas sobre isso. As ordens religiosas seguem uma antiga e sólida tradição espiritual que, entretanto, está hoje desaparecendo em algumas ordens. Muitos esquecem as raízes da espiritualidade cristã que compartilha o essencial com todas as grandes religiões. Para mim, essa vida foi muito valiosa. Recordo essa época com gratidão. Eu não fazia nenhuma ideia como missionário de Marian Hill, na África. Como foi na África? O Senhor conservou lá esse modo de vida? Isso fazia parte dela. Isso significa que o Senhor viveu lá há 25 anos? Até que aos 45 deixou a ordem religiosa. Naturalmente é uma escola de vida difícil de imitar. Também vejo assim, isso exige uma elevada disciplina. Quando resolveu entrar na ordem de Marian Hill e não dos jesuítas, porque de lá o mundo distante lhe acena, o Senhor associou isso ao que se diz dos missionários: vou proclamar a doutrina de Cristo e converter os negros pagãos? Eu não fazia ideia nenhuma do que realmente me esperava. De qualquer maneira, a prática é diferente do que se pensa. Somente quando cheguei à África, percebi o que realmente significa ser um missionário. O que realizei lá foi, principalmente, um trabalho cultural. A Ordem dos Missionários de Marian Hill nasceu de um mosteiro trapista. Um bispo lá da África do Sul convidou um abade austríaco, Franz Joseph Pfaner, a fundar um mosteiro na África do Sul. Esse abade era trapista e Marian Hill é o nome do mosteiro que fundou.
Os trapistas apenas oram e trabalham. São uma ordem contemplativa, muito estrita, não desenvolvem trabalho pastoral e cada mosteiro é autárquico. Isso significa que eles fazem tudo por si mesmos. Naquela época desenvolviam a lavoura e o artesanato. Tinham sua própria usina elétrica, seu próprio abastecimento de água, suas próprias oficinas e sua própria lavoura. E todos tinham que fazer alguma coisa. Os trapistas seguem a regra de São Bento. O lema dos beneditinos é ora et labora, reza e trabalha. Entre os trapistas, o trabalho tinha uma grande importância, um trabalho pesado, por sinal. Marian Hill cresceu muito rapidamente e tornou-se o maior mosteiro trapista do mundo, com cerca de 300 monges, eram em sua maioria irmãs leigos, sem formação teológica, principalmente artesãos. Pouco eram sacerdotes. Depois de algum tempo, começaram a entrar em contato com os nativos, ensinaram-lhes a agricultura e fundaram escolas. Assim começou o trabalho missionário. Muitos nativos se batizaram e surgiram comunidades cristãs. Os trapistas não puderam manter na missão suas regras rigorosas, por isso esse mosteiro trapista transformou-se numa congregação missionária. As missionárias, suas regras foram adaptadas a seu trabalho. Somente lá pude perceber o que significa o trabalho missionário, fundar escolas e ensinar as pessoas, por exemplo, a arte da lavoura, pois os Zulus na África do Sul eram inicialmente nômades e criadores de gado e pouco sabiam agricultura. O trabalho missionário era, portanto, em primeiro lugar, um trabalho cultural. Essa conexão com ele proclamava a mensagem cristã. Assim surgiram toda a parte comunidades cristãs. Para isso precisam de padres. O Senhor foi para lá por essa razão. Inicialmente enviaram-me à universidade na África do Sul por mais 3 anos para me preparar para o magistério em escolas superiores. Em seguida, dirigi uma escola por algum tempo. Depois fui para uma estação missionária. Uma estação correspondente a uma paróquia entre nós. Essa estação central controlava ao seu redor 10 estações subsidiárias que eram regularmente visitadas. Cada uma delas possuía uma escola. Então o senhor trabalhou na lavoura, mas como professor e sacerdote. O que foi bonito e satisfatório nesse trabalho? Pude colocar algo em movimento. As pessoas ficam agradecidas, pois aprendiam e se desenvolviam. A ligação entre os fiéis e os padres era de total confiança, muito bonita. Quando eu voltava à Alemanha, de tempos em tempos notava uma grande diferença, pois aqui havia poucos pontos de contato, além da missa. Isso eu senti às vezes como decepcionante em comparação com as experiências que tivera na missão. O trabalho lá nos preenchia. Lembro-me de pessoas que nas campanhas como Pão para o Mundo ou Serviço no Ultramar estiveram na África como ajudantes do desenvolvimento no final dos anos 70. Entrevistei algumas delas para um programa radiofônico. Elas contaram coisas semelhantes, seus olhos brilhavam
quando falavam de sua vida ali. Depois tinham dificuldade em acostumar-se à vida sóbria das paróquias alemãs. Bert, na África é muito mais vivo. Éramos vivos em minha primeira estação missionária. Visitávamos regularmente nossas missões externas. No início íamos a pé, às vezes a cavalo. Mais tarde ganhei uma motocicleta. Ficou mais fácil, o terreno era muito difícil de transitar. Quando eu chegava a alguma estação periférica, os cristãos se reuniam e celebrávamos a missa em comum. Aquele dia era um feriado para eles. As visitas duravam o dia inteiro e no dia seguinte eu partia para a próxima estação. Aos domingos havia a missa na estação principal e depois outra numa das estações periféricas mais próximas. Eu ficava totalmente envolvido. Mais tarde, tornei-me vigário da paróquia da Catedral, para onde eu comecei. Visitei todas as famílias no espaço de um ano. Fui visitar cada família e os conheci pessoalmente. Era algo belo e vivo. A paróquia tinha mais de 10.000 cristãos. Gabriele, que impressão o senhor teve dos cristãos? Eram diferentes dos demais? Era fácil distinguir os cristãos dos pagãos, como se dizia naquele tempo, pois tinham uma fisionomia mais aberta. Muitos não cristãos eram ansiosos e fechados, temiam a feitiçaria. Isso tinha algo de opressivo. Os cristãos eram muito mais livres e autônomos e frequentemente lideravam as discussões, colaboravam no trabalho e no planejamento, na escola e na igreja. As comunidades tinham muita vida. O Senhor não entrou em conflito com os ritos tribais ou com a aderência das pessoas aos seus clãs originais. Nas regiões onde trabalhei, a maioria dos habitantes já eram cristãos, não apenas católicos, pois também haviam muitos missionários evangélicos, de pagão e primitivo. Pouca coisa havia, muitos já tinham se desenvolvido, pois tinham instrução escolar. O que o Senhor conta parece muito sem problemas. O Senhor tem agora quase 80 anos e está reconciliado com sua vida. Às vezes é bom ouvir também das pessoas algumas coisas sobre seus erros e perturbações da vida, do missionário Bert Hellinger. A África do Sul foi uma experiência tranquila. Eu estava simplesmente dedicado ao trabalho. Mais tarde, supervisionei todas as escolas da diocese e treinei seus professores. Perto do fim de minha permanência na África, fui diretor de uma escola de elite para nativos em Marian Hill. Era uma das principais escolas para nativos da África do Sul. Foi para mim uma experiência especial. Naquele tempo conheci também a dinâmica de grupo. Ela me ajudou muito e contribuiu imensamente para o meu desenvolvimento. Por que o Senhor voltou para a Alemanha se estava tão satisfeito na África? Naquela época eu me interessei muito pela teologia e acompanhava seus desenvolvimentos mais recentes. Isso se refletia
e minhas aulas de religião. Então me acusaram de não estar mais ensinando de acordo com a igreja. Meu bispo deixou-se impressionar por essas críticas. A isso eu respondi, dizendo: se não confio mais em mim, entrego todos os meus cargos. Teologia moderna. O que isso significa então? Minha especialidade era a exégese bíblica. A interpretação moderna colocara muitos pontos sob nova luz. Toda a história do Natal, por exemplo, tem um valor histórico. O mesmo ocorre com muitas epístolas atribuídas a São Paulo e que não foram escritas por ele. Hoje, isso é do domínio público. Do ponto de vista contemporâneo, essas controvérsias parecem inofensivas e superadas. Contudo, naquela ocasião, devolvi os meus cargos. Apesar disso, nomearam-no reitor no seminário alemão de Mariannhill. Essa foi uma curiosa contradição. Na África do Sul, eu era considerado meio herege e na Alemanha devia formar candidatos ao sacerdócio. Dessa maneira, voltei à Alemanha. Durante esse tempo, comecei uma formação em psicanálise para explorar novos territórios e também me ocupei com outras formas de psicoterapia. Minha vida continuou a desenvolver-se organicamente. Isso incluiu posteriormente minha saída da ordem religiosa. Quem o considerou herege na África do Sul? Poucas pessoas que tinham influência. Os nativos me apreciavam muito, gostavam de mim. Eu tinha posições bem definidas com respeito ao apartheid e eles percebiam que eu não era um hipócrita. Agia da maneira que considerava correta. Então, não me acomodei e nem me insinuei. Como missionário, eu trabalhava num campo estranho. Embora nada soubesse na época a respeito do campo, já não me sentia no direito de intrometer em outros campos. Como um branco no campo de negros, como isso pode acontecer sem envolver uma atitude colonialista ou missionária? Nós nos encontramos e nos respeitamos mutuamente. Jamais quis, sendo um branco, ser e falar como um negro. Essa atitude eles apreciam muito. Ao mesmo tempo, aprendi muito com eles. Eu tinha total respeito e me impressionei com muita coisa. O que o impressionou? Primeiramente, o respeito que eles mostram por seus pais. Isso me impressionou muito. Também a segurança com que as mães lidam com seus filhos. Era impressionante. Dificuldade com os filhos é algo que não conhecem. Simplesmente sabe do que as crianças precisam. As mães eram sempre dedicadas. Outra coisa que tomei de lá foi o respeito diante do próximo. Lá cada um pode preservar sua reputação. Impressionou-me também como tomavam suas decisões nas assembleias comunitárias, trocavam ideias entre si com muita vivacidade, pelo tempo que fosse necessário, até que chegasse a uma solução. Essa forma de convivência também me marcou. O Senhor é um homem que passou 55 anos de vida em contemplação, meditação, ensino e terapia. O que foi mais importante em sua vida? O importante para mim foi sempre o crescimento interno. Minha experiência na África contribuiu grandemente para isso. Como o Senhor investiu seu interesse teológico na África? Sempre me interessei pela forma como se transmite uma mensagem. Nesse particular, pude realizar alguma coisa. Preparei muitos materiais para o ensino da religião e outros recursos
para tornar a liturgia mais compreensível. Com a ajuda de padres nativos, compus novos cânticos religiosos na língua Zulu, que são cantados ainda hoje. Estava convencido naquele tempo de que o crescimento interno somente é possível através da fé cristã. Notei rapidamente que outras pessoas também são boas pessoas. Vi que ser bom não depende apenas da fé, mas principalmente da experiência de vida. Existem aspectos em sua vida onde o Senhor diz: eu me enganei. Esse foi um desvio? A senhora já encontrou alguém que nunca se enganou? Diz o Bert. Meus erros dizem respeito à mente, não ao meu caminho de vida. Aliás, eu me pergunto, afinal de contas, é possível existir algum caminho errado? Na África senti que estava no caminho certo e nunca me arrependi dele. Naquele tempo pensei que ficaria lá por toda a vida, não tinha a menor ambição de voltar à Alemanha. Isso me foi, por assim dizer, imposto pelas circunstâncias. A despedida foi difícil? Pergunta a Gabriela. As despedidas nunca foram difíceis para mim. Eu logo me orientei para frente. Gabriele diz: o senhor conheceu a dinâmica de grupo em 1964 na África do Sul. Esse foi o seu primeiro encontro com o mundo da terapia. Esse momento representou uma guinada em sua vida? Pelo menos foi um aspecto importante em minha evolução. Os sacerdotes anglicanos tinham organizado esses cursos. Esses grupos eram frequentados por negros, brancos, índios, mestiços, católicos e protestantes. Todos aprendiam muito. Eram grupos ecumênicos, sem separação de raças. Era algo inédito na época. Por quê? Todas as raças e confissões religiosas compareciam juntas na terra do apartheid. Foi para mim uma incrível experiência a ideia de dividir seres humanos segundo raças ou religiões. Era ali totalmente estranha. Eu era católico. Ainda não conhecia os anglicanos. Não tivera nenhum contato com eles. De repente chego a ver como são piedosos, realmente piedosos. Isso me impressionou muito. De repente percebi que estávamos todos no mesmo barco, que a diferença externa na cor da pele ou na fé não tem nenhuma importância. Eu vivia então numa sociedade católica, hermeticamente fechada. Lembro-me perfeitamente de como era isso quando cheguei à África e lá comecei uma segunda formação superior. Eu vinha de uma universidade como a de Edimburgo, onde os teólogos, no final dos anos 50, desempenhavam um papel importante e eram grandemente respeitados. Estava acostumado a isso na África do Sul, tornei-me de repente um indivíduo entre muitos e era tratado sem privilégios. Na época ainda pensava que só podia ser bom quem tem fé. Então notei que existem professores que absolutamente não creem e eram excelentes pessoas. Essa foi a primeira guinada, quando subitamente percebi em que ideia eu embarquei. Quando conheci a dinâmica de grupo, já estava dirigindo uma grande escola para negros que vinham de toda a África do Sul. Pessoas ou ideais? O que você sacrifica? Pelo quê? A dinâmica de grupo. Minha vivência fundamental logo no primeiro treinamento foi a pergunta do treinador. People or ideals? What your sacrifice for what?
Ideals to people or people to ideals. Pessoas ou ideias, o que você sacrifica e por o quê? Ideias para pessoas ou pessoas para as ideias? O que é mais importante para você? As pessoas ou as ideias? O que você sacrifica pelo quê? As pessoas pelos ideais ou os ideais pelas pessoas? Então ficou claro para mim, em meu trabalho como missionário, eu tinha frequentemente perdido a visita das pessoas. Esse insight foi decisivo e desde então isso me inverteu para mim. Comecei logo a praticar a dinâmica de grupo na escola. Foi a minha transição para a terapia. Eu entrara no espaço das experiências da alma. Como era o seu trabalho antes disso? O senhor estava cansado, principalmente com os ideais? Essa é a atitude cristã. Proclamar a fé é uma moral, como se fossem válidas para todos. Insta o indivíduo a comportar-se de modo correspondente para que seja salvo. No encontro com esses treinadores anglicanos, o ser humano voltou a ser mais importante em meu olhar. Sou muito grato a eles. Como se mostrava em seu trabalho essa dedicação aos ideais? Pode citar um exemplo? Pode-se dizer-lhe que o que mudou em mim. A partir daí, quando voltei à Alemanha, dirigi em Edimburgo um seminário e preparava candidatos ao sacerdócio. Vi que isso não podia continuar dessa forma. Quando se olha para as pessoas, isso não é possível. Aconselhei a todos os estudantes que, além do estudo da teologia, aprendessem uma outra profissão para terem liberdade em sua escolha profissional. Não quis mais fazer padres, mas oferecer aos estudantes uma alternativa para que pudessem decidir-se de modo realmente livre. Aliás, algo semelhante vale também para a psicoterapia. Quando uma pessoa é formada como psicoterapeuta, exige, às vezes, o perigo de que ela seja sacrificada ao ideal. Precisa comportar-se de modo a corresponder ao ideal dessa escola terapêutica e não tem o direito de tomar outra direção. Isso ocorre com todas as profissões, juristas, médicos, professores, etc. Aí costuma ser diferente. Entre os professores, os juristas ou os médicos, trata-se antes de aprender como se faz alguma coisa, sem que alguém tenha que mudar em sua alma. Já nas escolas terapêuticas, a pessoa frequentemente se obriga a uma determinada perspectiva. Novas percepções são incluídas, ou mesmo proibidas. Por esse motivo, eu não pertenço a nenhuma escola. Já quis pertencer a uma ou a outra, mas graças a Deus, nunca fui bem sucedido nisso. Com isso, fiquei livre, em larga escala, da estreizada de percepção num determinado domínio. Podemos dizer também que o Senhor fundou algo seu, não como uma escola, mas devido ao seu caminho. Contribuiu para que houvesse uma escola. Essas escolas não são minhas, mesmo que talvez ostentem o meu nome. Não fundei nada meu, apenas segui os meus insights, comuniquei-os e demonstrei como se aplicam. O Senhor difundiu seus insights. Isso é ir longe demais. Eu apenas os comuniquei. Em que consiste a diferença? Difundir exige um zelo missionário, enquanto que comunicar é apenas transmitir algo ou alguma coisa. Há uma grande diferença. Nesse momento eu sou muito preciso. Quando retornou à Alemanha para ser reitor de um seminário de formação de padres,
O senhor já não era apenas missionário e sacerdote, mas também dirigia a dinâmica de grupo. O que mudou nesse momento? Passei a oferecer cursos de dinâmica de grupo. Naquele tempo, isso ainda era uma novidade na Alemanha, mas eu não tinha muita experiência nesse tipo de trabalho, principalmente na forma de sua aplicação. Passei logo a pertencer ao cenário da dinâmica de grupo e era muito solicitado para dirigir grupos. Com isso, ganhei uma nova base de sustentação e tornei-me independente da minha ordem da igreja. Já podia, se necessário, ganhar meu próprio dinheiro. Isso foi para mim algo importante e novo. Aprendi a fazer terapia de grupo, aprender a fazer terapia de grupo. Sendo missionário católico no início dos anos 70, isso deve ter sido uma ruptura cultural. Hoje não há nada de especial em frequentar um grupo como esse. Mas naquela época, e ainda mais na África do Sul, como missionário, o que o senhor aprendeu sobre si mesmo? Bert, eu fazia parte de um grupo, dependia dele e ao mesmo tempo exercia uma influência sobre ele. Corrigi minhas ideias sobre o eu e a liberdade de decisão pessoal. Este foi um importante processo de crescimento. Ao formar-se padre, a pessoa assume um papel privilegiado, um papel seleto, pelo menos naquela época. Com isso, facilmente perde a conexão com os outros, porque, de certa maneira, está sempre na frente deles. Na dinâmica de grupo, é diferente. A pessoa está ali dentro. De repente, ela faz parte de um outro campo, onde todos são igualmente importantes. Expor-me a isso é também aplicá-lo em minha atividade diária. Trouxe um incrível alargamento ao meu horizonte. E assim cresceu meu horizonte mental e espiritual. O que o senhor aprendeu ali sobre o trato com as pessoas? A dinâmica de grupo é um método maravilhoso, mas o sucesso depende muito da atitude interior de quem a conduz. Em que medida? O importante é saber se ela se dedica às pessoas com amor, se toma o peito o desenvolvimento delas. Ele foi um marco para mim. Isso ainda se mostra hoje na forma como dirijo grupos. Adquiri uma capacidade, uma nova capacidade. Como se manifestou isso em sua atividade diária? Certa vez, os seminaristas me procuravam e perguntaram, mas por brincadeira e para me testar, se eu aprovaria que recebessem visitas femininas nos quartos. Naturalmente, isso era proibido naquela época, não apenas para candidatos aos sacerdócios, mas principalmente para eles. Teria sido a violação de um tabu. Eu lhes respondi: vou permitir isso de boa vontade, com a condição de que vocês conquistem para esse plano a adesão dos outros moradores do seminário. Assim transferi a eles a responsabilidade, em vez de tomá-la para mim. Eles logo viram que sua intenção não tinha chance de sucesso. Por outro lado, perceberam que não conseguiam me atrelar ao seu carro. Um outro exemplo. Meus superiores em Roma me passaram algumas vezes determinadas instruções que deveriam ser transmitidas aos estudantes. Eu lhes disse: vocês serão bem-vindos se quiserem transmitir pessoalmente as instruções. Nenhum deles apareceu para transmiti-las. Assim reconheci desde cedo essas tentativas das pessoas de fugir da própria responsabilidade.
empurrando-o para outras e me comportei de modo conveniente. Isso me poupou um monte de trabalho. Eu vou sair. O término do tempo de serviço religioso. Interessa-me saber como prosseguiu sua evolução para ser terapeuta naquela época. Logo notei que a dinâmica de grupo não bastava para minha evolução psíquica interna e que eu precisava fazer algo diferente. Comecei então a fazer uma psicanálise, primeiramente para mim mesmo e depois como formação. Não houve conflito na minha ordem religiosa. Deram-me a permissão, pois eu tinha clareza e independência financeira. Meus superiores perceberam que nesse particular não tinham nenhum poder sobre mim. Comecei então a formação psicanalítica em Viena, onde também residi. Isso aconteceu enquanto o senhor ainda pertencia à ordem? Sim, deram-me liberdade para fazê-lo. E quem pagou por isso? Eu mesmo paguei, pois dirigia dinâmicas de grupo e tinha independência financeira. Contudo, nessa época ainda de comum acordo com meus superiores. Um importante passo ulterior para mim foi o encontro com Ruth Kohn, num grupo para terapeutas. Ela mencionou a terapia da Gestalt. Ninguém sabia na época o que era isso. Ela nos ofereceu uma demonstração e perguntou-nos quem gostaria de sentar-se na cadeira quente. O que é a cadeira quente? É a cadeira onde se senta o cliente com quem um terapeuta trabalha. Ela pode realmente ficar fervendo. Portanto, sentei-me na cadeira quente. A Ruth Kohn fez comigo um trabalho maravilhoso. Com sua ajuda, encarei o meu futuro. Nessa sessão, ficou muito claro para mim que eu deixaria o sacerdócio e a ordem e me casaria. Então ela me fez percorrer todo o grupo em volta e dizer a cada um: eu vou sair. Isso me emocionou muito. A decisão estava tomada, mas com o tempo ainda não estava maduro para sua execução. Ainda continuei por uns 4 meses na mesma, mesmo sabendo que o meu sacerdócio estava no fim. Então fui a Roma para dar um curso de dinâmica de grupo a religiosos. Lá encontrei um sacerdote americano. Tivemos uma conversa e trocamos nossas experiências. Enquanto ele falava comigo, de repente, como um raio, ficou claro para mim. Chegou a hora de agir. Ainda durante minha permanência em Roma, iniciei o processo de meu desligamento da ordem. Então tudo aconteceu no abrir e fechar de olhos. Pouco tempo depois, conheci minha mulher e decidimos casar-nos. Continuei minha formação psicanalítica em Viena, bem como meu trabalho com dinâmica de grupos. Um ano depois, concluí minha formação em psicanálise com todas as provas pertinentes e mudei-me com minha mulher para a Alemanha, perto da fronteira da Áustria, diante de Salzburg. Em Salzburg, me associei a um círculo de trabalho em psicologia profunda. Há algum tempo antes tinha caído nas minhas mãos o livro de Arthur Janov, The Primal Scream. Fiquei imediatamente fascinado e experimentei seus métodos em meus grupos de dinâmica. Eu estava muito impressionado e pensei: é incrível o que pode se fazer com isso. Nessa ocasião, eu deveria fazer uma palestra no círculo de trabalho de Salzburg e relatei sobre este livro. Simplesmente relatei. Depois disso, o diretor do círculo, professor Caruso, chamou-me à sua presença e comunicou-me que não poderiam manter-me em um círculo de trabalho nem reconhecer-me como analista. Disse-me textualmente: como bispo de uma igreja ortodoxa, eu não poderia receber alguém do Jesus People. Assim me expulsaram. Isso aconteceu no final dos anos 70 e 70. Naquela época, o povo de Jesus surgiu com um primeiro movimento cristão de base e impressionou muita gente. A psicanálise cedeu lugar a William Reich entre os rebeldes de 68 e passou a sofrer uma forte
concorrência por parte das formas de terapia humanista. Isso soa como se o Senhor tivesse saído da chuva para se molhar. Assim foi. Então, continuei a procurar. Estava longe de ter clareza sobre o que importava. Cada forma de terapia que eu aprendia era um novo enriquecimento para mim. Viajei então para os Estados Unidos e me apresentei a de novo para fazer uma formação em terapia primal. Nessa ocasião, eu já conhecia a análise transacional através de Fatima English, que nos ensinou a análise do script. O que é exatamente a análise do script? Foi introduzida por Eric Berne no contexto da análise transacional. Ela tinha observado que cada pessoa segue sua vida, um roteiro secreto, um script. O conteúdo desse roteiro pode vir à luz e ser alterado. O script se oculta nas histórias ou nos contos de fadas que mais nos tocam. A gente escolhe, por exemplo, uma história que nos impressionou aos 5 anos de idade e uma outra dos últimos 2 anos. Comparando entre si, essas histórias encontramos o elemento comum a eles. Esse é o script. Experimentei esse método em meus grupos e obtive com ele um êxito notável. A análise de script é visualmente descrita no livro de Eric Berne, What Do You Say After You Say Hello? Que forma secreta reveste essa análise do script? Pode dar algum exemplo? Uma participante citou como primeira história que a tocou a canção de Guten Abend, Gute Nacht, mit Rotbett, boa tarde, boa noite, você é um contemplado com rosas. Como segunda história, citou a novela de Shaul Spin, Aranha Negra. Neste livro se conta a história de alguns adictos que penetraram no laboratório à procura de drogas. Eles esbarram num frasco. Uma nuvem de gás venenoso se desprende e extermina toda a vida ao redor. Essa participante provinha de uma família de hemofílicos. Tinha perdido 3 irmãos por hemorragia com poucas semanas de vida. Gute Abend era parte de uma cantiga fúnebre por seus irmãos. Não sabia disso. Eu a cantava também para meus filhos, mas com um texto diferente. O que diz o texto original? A última estrofe é assim: boa tarde, boa noite. Você é velado pelos anjinhos que no sonho balançam. Para você a árvore do Jesus menino. Dorme feliz e docemente contemple no sonho o paraíso. Isto é realmente um hacking por uma criança morta. Essa associação com a segunda história, o script da mulher, fica claro. Ela carrega em si uma semente de morte e tem medo de causar a morte de outras pessoas. Ela temia isso porque tinha 2 filhos. Dessa forma, se manifestou toda a seriedade desse script que ela carregava. Como o senhor lidava com isso quando ainda não tinha conhecimento das constelações familiares? Perguntei à mulher o que dizia o seu marido sobre sua herança genética. Ela me respondeu: ele me ama tal como sou. E os filhos? Ela me respondeu: também eles me amam como sou. Então, ela lhes expressou interiormente sua gratidão por ser amada por eles, apesar da herança que lhe transmitira. Esse foi o grande passo que lhe permitiu abandonar esse script, deixando de ter constantemente o veneno diante dos olhos, mas reconhecendo assim:
e aceito meu destino tal como ele é. Eric Berne ofereceu frases especiais para liberar a pessoa de seu script. Eu também adotei essa prática em meus grupos. Abandonei-a, porém, depois de algum tempo, pois não bem me sentia mais com isso, embora me ocorressem frases realmente boas. Bem mais tarde, nas constelações familiares, voltei a utilizar frases. O que incomodou naquela ocasião? Eu assumira algo que era grande demais para mim, por isso abandonei essa prática. O Senhor ofereceu análise do script por muitos anos. O que tirou disso além das frases para o trabalho com as constelações familiares? Depois de algum tempo, notei que alguns desses scripts não são pessoais e não estão associados a experiências pessoais. Como no exemplo que mencionei acima, Eric Berne supunha que os scripts resultavam das chamadas injunctions, isto é, das instruções negativas transmitidas pelos pais na infância. Observei que isso não é verdade. Os scripts, em sua maioria, são tomados de outros membros da família, resultam de envolvimentos sistêmicos. São tomados de outras pessoas além dos pais? Como o senhor notou isso? Um exemplo. Tive um participante cujo script era Otelo, mas uma criança não tem condição de entender o conteúdo de Otelo. Então lhe perguntei, quem em sua família matou alguém por ciúme? Ele respondeu, meu avô matou seu rival. Então ficou claro para mim que muitos scripts relacionam-se a algo diferente, algo que aconteceu na família. Esse foi para mim o primeiro passo na compreensão dos envolvimentos sistêmicos. Nesse sentido, a análise de script foi para mim um marco essencial. O que ele proporcionou à psicanálise? Pela psicanálise, tenho no sangue, por assim dizer, a forma correta de lidar com a resistência e com as projeções. Isso eu já faço sem precisar refletir. Durante minha formação psicanalística, li com grande proveito durante um ano inteiro as obras completas de Freud, do início ao fim. É uma grande obra, entretanto, a análise do script, tão colorida, variada e rica, me levou bem mais longe do que a psicanálise. Os insights nos destinos de vida que ele me proporcionou foram incomparavelmente mais profundos do que se poderia obter por meio da psicanálise. Até os 50 anos eu não me sentia pronto. Etapas de desenvolvimento. Na dinâmica de grupo, como indivíduo, o senhor aprendeu o autoconhecimento e a maneira de lidar com grupos. Na psicanálise, o senhor voltou à sua história individual. A análise de script lhe abriu os olhos para os envolvimentos familiares. Que importância teve a terapia do grito primal? Fiquei 5 meses com Arthur Janov em Los Angeles e mais 4 meses como um discípulo dele em Denver. Saboreei a terapia primal do início ao fim, e isso foi incrivelmente importante para mim. Não obstante, percebi que facilmente leva a um beco sem saída. Existe o perigo de que a pessoa fique estacionada na regressão e pare de crescer. Uma parte desses sentimentos são realmente muito dramáticos, mas carecem de força. Hoje eu os denomino sentimentos secundários. Foi algo que somente recebi mais tarde. Como se transcorria isso corretamente naquela época? Os clientes faziam a terapia 2 horas por semana? Não. Eu ia ao centro todos os dias por várias horas. A gente volta à infância e aos sentimentos da infância. Nesse processo, tem a ajuda de um terapeuta sob sua orientação. A gente expressava sentidos primitivos em alta voz e em gritos veementes. Isso tem um efeito libertador na medida em que os sentimos são essenciais. Determinados exercícios, porém, também podem reforçar esses sentimentos. Então, isso tem um efeito contraproducente, estimulando a regressão e impedindo a despedida da infância.